quais são os fatores que influenciam a qualidade, produtividade e estabilidade de um processo de moldagem de plásticos, os famosos 6 M's do processo. Você saberia dizer quais são? Bom, se quiser conhecê-los, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos 6 M's do processo de injeção e como é que esses fatores podem ajudar a prevenir e corrigir problemas de processo. Tá? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas eu preciso te lembrar que esse é um vídeo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean, que vão te ajudar a eliminar todos os problemas de impurezas, contaminação, agilizar os seus processos de troca de cor, troca de material, limpeza de máquina, setup de produção. Então, olha, se você quer melhorar esses processos, economizar tempo e dinheiro, entre em contato com o pessoal da Eudrix, está aparecendo aqui embaixo e está na descrição do vídeo, para solicitar sua visita e a sua amostra. Agora, conhece um pouquinho mais de como esses compostos de purga Asa Clean podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Muito bem, sem mais demoras, vamos entrar no nosso conteúdo. Tem um PDF que você pode baixar. O link está na descrição do vídeo e a apresentação está na tela. Agora aí para você, e nós vamos falar a respeito dos 6 M's do processo. E eu vou trazer um temperinho adicional, vou dar uma contribuição, um pouquinho mais de informação para você ter mais aí alguns fatores que podem te ajudar. Antes de entrar nos 6 M's especificamente, para a gente bater um papo a respeito desses 6 M's do processo, é importante te dizer que o meu grande amigo Gilberto Bax tem um curso bem completo a respeito dos 6 M's do processo, como é que eles se relacionam, como é que a gente precisa avaliar, como é que a gente precisa cuidar desses 6 M's do processo. Então ele vai bem mais fundo do que a gente vai tratar nesse vídeo, mas aqui você já vai ter uma ideia bem interessante do que são os 6 M's e eu vou passar a minha visão, como é que a gente pode interpretar esses fatores que influenciam o processo de moldagem de plásticos em geral. Mas se você quiser conhecer mais profundamente, vai lá e conhece o curso do Gilberto. Inclusive, o curso 6 M's do processo faz parte, é um componente integrante do curso maior MCI, que é um dos meus cursos online, que eu ministro como instrutor juntamente com o Gilberto, com o Wilson. Então, os links estão na descrição do vídeo para você poder conhecer. Fechado? Bom, vamos lá. Lembrando também que é um conteúdo patrocinado pela Eudrix e pela Asa Clean. Está aqui os contatos para você solicitar sua visita e sua amostra. Mas vamos falar a respeito dos 6 M's do processo. Quais são os 6 M's do processo e como é que eles podem influenciar? Então eu tenho aqui
um diagrama de blocos, né, que mostra quais são esses 6 M's. A gente vai entrar em detalhezinhos de cada um deles, mas o que são, né? Os 6 M's são fatores que influenciam a qualidade e produtividade de uma peça moldada em plástico e em muitos outros materiais, mas particularmente no nosso mundo aqui, eles fazem bastante sentido, tá? Eles podem ser usados como uma base para investigação e resolução de problemas, ou, ainda melhor, para prevenção de problemas em novos projetos. Então, aquela história, você tem uma peça que está rodando ali e, de repente, você começa a ter algum problema. Uma peça que quebra, um processo que não está com uma boa estabilidade, um dimensional que está fora do especificado. E aí você pode usar esses 6 M's para avaliar se cada um deles está de acordo com as recomendações, está de acordo com os requisitos para aquela situação em particular. E aí isso dá uma forma estruturada para você buscar soluções para o seu problema, tá? Então você vai eliminando, não é problema com o M máquina, não é problema com o M molde, com o M material, pode ser um problema aqui com o método, o processo que eu estou utilizando, né? Os parâmetros que eu coloco na máquina para tirar esse problema. Ou pode ser que existam problemas aí relacionados com mais de um desses fatores, mas pelo menos é uma forma metodológica, uma forma organizada de você investigar. Ou ainda, né, quando você tem um novo projeto, então, você vai passando de cada um desses fatores e identificando quais que são os requisitos para aquele projeto em particular, de máquina, de molde, que a gente vai ver toda essa lista aí, de forma a minimizar a chance de ter problemas para um novo projeto, tá certo? Então, é uma forma estruturada para prevenção e solução de problemas. Ele também oferece uma base sólida para o entendimento do processo. Então, quando você está estudando, né, fazendo os cursos online, quando você está aprendendo um novo processo de moldagem, eles podem ser uma base bastante estruturada também para você adquirir o conhecimento. O que você precisa saber a respeito da máquina, o que você precisa saber a respeito do molde, do material, e assim por diante, em cada um dos M's, de forma a poder ter uma base de conhecimento sólida para depois poder atuar nesses processos, certo? Então, você vê aqui que tem algumas utilidades bem interessantes para os 6 M's. Agora, eu vou trazer também, além dos 6 M's do processo, um fator adicional para ser considerado. É surpresa, vai estar só no final do vídeo, então se você quiser saber, você tem que ficar aqui até o final, que pode complementar ainda mais essa questão de análise e prevenção de problemas, para você poder adicionar na sua biblioteca técnica aí, tá certo? Então fica comigo até o final do vídeo. E olha só, como eu vou trazer um tempero adicional aos 6 M's do processo, que é algo já difundido e muito conhecido no meio do plástico, eu acho que vale você deixar sua curtida nesse vídeo, deixar um comentário aqui complementando esse conteúdo, trazendo a sua opinião, compartilhar esse vídeo com todo mundo que pode se interessar por esse tema, se inscrever aqui no canal e me seguir em todas as redes sociais, sempre com o nome Ricardo Cusiol. Aproveita também e conhece todos os meus cursos online, eu já mencionei alguns deles, mas os links estão todos na descrição do vídeo. Fechado? Então vamos dar sequência aqui, agora entrando em cada um dos M's desse processo. São 6 M's que definem aí, que são fatores que nos ajudam a identificar e conhecer e solucionar problemas num processo de moldagem de plástico. Então o primeiro M é máquina, tá? Então, primeiro, por que chamou 6 M's? Porque os fatores vão começar sempre com a letra M aqui, tá? Então o primeiro M é a máquina, tá? Então o que a gente precisa entender da máquina, o que a gente precisa analisar na máquina, seja para solucionar um problema ou para evitar que um problema aconteça. Primeira coisa, o dimensionamento dessa máquina está adequado, né? Principalmente no processo de moldagem por injeção, a gente tem a força de fechamento, a gente está com a força de fechamento adequada, a máquina não é muito grande, não é muito pequena para o material que a gente está utilizando, né? Se ela for muito grande, a gente pode ter problemas tanto de danos ao molde, quanto também de excesso de tempo de residência. Se ela for muito pequena, a gente pode ter o contrário, às vezes o molde pode nem montar nessa máquina, ou às vezes a gente não consegue realmente nem moldar a peça naquela máquina adequadamente, tá? Então a gente tem que analisar força de fechamento, capacidade de injeção, né? Se ela tem volume de material suficiente para injetar em um determinado molde, se o molde vai caber naquela máquina, tá? Então isso aqui principalmente para projetos novos é muito importante, né? Para a gente entender e ter uma ideia de que máquinas que estão disponíveis para o nosso projeto. O tipo de rosca que é utilizado por essa máquina, dependendo dos materiais, a gente já falou, tem vídeo aqui no canal falando a respeito de perfil de rosca, né?
determinados materiais podem exigir tipos de rosca mais específicos, outros materiais são mais permissivos e permitem tipos de rosca, design de rosca um pouco mais abrangente, tá? Obviamente que a manutenção da máquina tem que estar em dia, então é importante ter um registro para, se você estiver investigando algum problema, você ter onde consultar quando foi feita a manutenção dessa máquina, o que foi feito, né? Está de acordo com o cronograma adequado? Se não foi feita essa manutenção, será que o problema que eu estou vendo pode ser algo relacionado com a falta de manutenção dessa máquina? Tá? Então, manutenção da máquina é um fator muito importante. Especificidades de operação. Então, se você tem processos especiais, de repente precisa que a máquina tenha alguma funcionalidade específica, por exemplo, se for uma máquina para ciclos rápidos, é uma injetora que trabalha com peças convencionais, de parede normal, né, convencional, 2, 3 milímetros, né, em ciclos tradicionais aí, acima de 25, 30 segundos, né, ela é diferente, ela possui elementos diferentes daquelas máquinas que vão trabalhar com as peças conhecidas como peças de ciclo rápido, né, parede fininha e que tem aí ciclos de injeção de 2, 3 segundos algumas vezes. Tá? Então, é importante conhecer, saber se você está usando a máquina certa para a especificidade do seu produto. Né? Então, além de ciclos rápidos, se é uma moldagem em mais de um componente, né, o componente rígido, componente macio, componente de uma cor, componente de outra cor, ou se ela vai trabalhar com agentes de expansão, sejam eles agentes químicos ou ainda aqueles agentes físicos, onde você precisa injetar um gás inerte ali, e aí precisa ter todo um sistema acoplado a essa máquina, entre muitas outras operações especiais, tá certo? Então é muito importante entender tudo isso daqui da máquina. E também eu coloco aqui dentro do M de máquinas os periféricos necessários para a sua operação. Então, dependendo do material, dependendo do tipo de peça, dependendo da situação em que você vai trabalhar, podem ser necessários alguns periféricos, como por exemplo, controladores de temperatura do molde, né, que pode ser para alguns materiais uma temperatura mais alta, para outros materiais temperaturas baixas. Podem ser necessários secadores para tirar a umidade do material, podem ser necessários robôs para manipular, linhas de montagem, enfim. É importante você ter uma ideia de todos os periféricos que são necessários, tanto para um projeto novo, quanto quando você está investigando algum problema, se esses periféricos não estão presentes, estão faltando, ou se também tem algum problema de manutenção, tipo, de dimensionamento, que pode não estar condizente com o problema que você está vivenciando. Certo? Então, aqui é uma visão bem rápida, bem geral a respeito do primeiro M, que é o M da máquina. Legal? Bom, qual que é o segundo M? Um molde. Tá? Então, mais um fatorzinho aqui, começa com a letra M, e o molde é um dos itens muito importantes, principalmente num processo de moldagem por injeção. Mas se a gente pensar em molde como sendo um ferramental, quando a gente vai para processos de extrusão, né, o cabeçote de extrusão pode ser considerado como um molde. Até mesmo os calibradores podem ser considerados como os moldes no processo de extrusão. Tá? Então é importante que seja do tipo correto, né? Em termos de concepção desse molde. O molde de 2 placas, o molde de 3 placas, ele vai ter câmaras quentes ou vai ter canais convencionais. Então existe uma série de formas de classificar os moldes e é importante que a gente avalie, pô, será que esse molde aqui, esse problema que eu estou tendo, não seria melhor se eu estivesse trabalhando com um canal convencional ao invés de uma câmara quente? Ou ao contrário, né? Será que se eu tivesse um molde com câmara quente aqui, não seria melhor do que um molde de canais convencionais, onde teria mais produtividade, onde conseguiria extrair mais qualidade dessa peça, tá? Então, é importante avaliar se o tipo de molde, se o tipo de ferramental pensado para essa situação é realmente o mais interessante. Se o sistema de alimentação está bem dimensionado, muito particular do processo de injeção, né, mas os sistemas de canais, o famoso galho, está bem dimensionado, tem os diâmetros adequados, tem a geometria adequada, não está desbalanceado, tá? Então, é importante avaliar se o sistema de alimentação foi bem projetado e bem construído. A contração, principalmente problemas dimensionais, né? Será que a contração que foi usada para construir essa cavidade nesse molde foi adequada, está certa? Né? Será que a gente conseguiu avaliar todos esses parâmetros, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com materiais reforçados com fibras de vidro que podem ter contrações diferenciais em um sentido e em outro sentido. Tá? Então, é um fator relacionado com um molde que precisa ser levado em conta. O sistema de refrigeração desse molde está bem dimensionado, está bem construído, passa pelos lugares que precisa passar,
tem uma geometria eficiente para manter a temperatura de todas as regiões do molde, da cavidade, nas mesmas temperaturas. Tá? Então, são fatores muito importantes. E também, não menos importante, o sistema de extração desse molde. Né? Algumas vezes eu já me deparei com sistemas de extração que eram esse sistema os limitadores, por exemplo, de tempo de ciclo. Por estarem subdimensionados, com pinos muito pequenos ou posicionados em regiões que não tinham tanta estrutura na peça, a gente precisava tempo demais de resfriamento para poder garantir uma extração sem deformação na peça. E se a gente fizesse uma alteração nesse sistema de extração, aumentando o diâmetro de pinos, colocando mais pinos ou colocando os pinos nos lugares estratégicos, a gente poderia ganhar, inclusive, em tempo de ciclo, tá certo? Então, são os detalhes do molde. Finalmente, a gente tem os materiais de construção do molde. Tá? Alguns materiais podem ser mais agressivos com o ferramental do que outros. Por exemplo, materiais reforçados com fibras de vidro tendem a ser mais abrasivos. Portanto, os materiais, a dureza dos metais utilizados nas cavidades podem ser necessárias apresentar maiores valores para evitar problemas de desgaste, perda de brilho, perda de polimento. Tá? Além de alguns tipos de materiais que podem apresentar corrosividade, ou seja, materiais que emitem gases corrosivos e, portanto, exigem ou materiais resistentes à corrosão ou tratamentos superficiais nos moldes para evitar o problema de corrosão, certo? Então são exemplos de fatores, né, de itens que precisam ser checados quando a gente está falando do M-Molde, tá? Mais um M do processo aqui que é muito importante. Legal? Então, aqui uma visão geral desse M. Deixa aqui no comentário o que você acha, o que você complementaria, qual a sua visão a respeito desse M do processo. Vamos seguir em frente. Mais um M muito importante, que é o M do material. Tá? Então, muitas vezes o material ele já é definido ali em função da própria peça, em função da necessidade, em função dos requisitos, em função do ambiente de operação. Mas tem algumas coisas que a gente precisa avaliar com bastante critério, mesmo quando a gente tem um material já bastante específico. Não é o caso da gente mudar de tipo de material, mas para a gente avaliar algumas coisas. Então, primeiro de tudo, obviamente, é ter certeza de que a gente está trabalhando com o material adequado. Né? Qual foi o critério para selecionar esse material? Né? Ele está casando ali com o desenho, o projeto dessa peça. Né? Então, ele vai entregar as resistências mecânicas esperadas em função do desenho da peça. Ele vai suportar o ambiente de operação dessa peça, resistência química, resistência térmica, esforços envolvidos. Então, para a gente ter uma ideia realmente da seleção de material. Mas, como eu falei, muitas vezes isso aqui já é um ponto meio que definido. Muitas vezes a gente não tem muita margem de manobra para mudar o tipo de material. Mas a gente pode mudar a fonte desse material. Esse material que está sendo usado, ele é de fonte confiável, né? A gente está comprando esse material de um fornecedor que realmente tem um controle de qualidade, oferece um certificado de análise, tem estabilidade lote a lote. Né? Então, o lote que eu comprei hoje está igual ao lote que eu comprei semana passada, vai ser igual ao lote que eu vou comprar na próxima semana. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente tem um problema que está acontecendo no processo e a hora que a gente olha para a estabilidade do material, cada lote tem um valor diferente para uma propriedade, por exemplo, fluidez. Tá? Então, é muito importante isso daí. É muito básico e importante que o material não esteja degradado. Então, cuidar das temperaturas de processo, avaliar se os tempos de residência estão ideais. Se você trabalha com materiais reaproveitados, reciclados, garantir que ele não esteja degradado, que não houve contaminação também nesse processo. E às vezes, muitas vezes, até para materiais novos, né, contaminação interna ali durante o manuseio, né, em estufas onde a gente tem vários materiais diferentes ali, pode haver uma contaminação cruzada, ou no manuseio, no transporte, ou até mesmo, às vezes, erro de operação. Né? Era para pegar aquele material, pegaram o outro, muitas vezes o material é parecido, sacaria é parecida, então, se não houve nenhum tipo de troca de material. Tá? Esse material leva em conta a sustentabilidade, né? Principalmente para projetos novos. Né? Existem hoje materiais, inclusive de engenharia, que já utilizam fontes renováveis, que já permitem aí uma melhor reciclabilidade dos materiais. Então, são fatores que podem fazer diferença na hora de avaliar o M do material. Legal? Finalmente, os materiais, eles raramente trabalham isoladamente.
Então é muito comum a gente ter materiais modificados, com aditivos, com fibras de reforço, com modificadores de impacto. Então, é legal a gente avaliar se o material que a gente está trabalhando tem um pacote de aditivação que primeiro é adequado para a operação e supre todas as necessidades. Muitas vezes a gente está com o pacote de aditivos errado ou até em uma concentração que não é a ideal. Certo? Então é importante avaliar todos os aspectos da aditivação dos materiais. Tá? E obviamente é muito importante garantir que, ainda que a gente tenha fonte confiável, que a gente tenha um material que é de acordo com as especificações, se a gente não houve nenhum problema ali na fabricação desse material, então é importante ter um método, né, um sistema para avaliar a qualidade desse material sempre que há um novo recebimento desse material. Tá certo? Muito bem. Mais um M aqui, o M do método. E o método, que a gente chama de método aqui nessa avaliação, é exatamente o processo em si. São os parâmetros que você vai colocar na máquina, né? Como é que você vai controlar a máquina? Tempos, temperaturas, pressões, cursos, movimentações, enfim. Tudo que você vai programar na máquina para ela transformar o material em uma peça, tá? Então, é muito importante ter uma verificação de parâmetros e nada melhor nesse ponto aqui do que aplicar um método científico de injeção. Já mencionei esse curso, os links estão na descrição desse vídeo aqui, mas aqui eu poderia parar nesse ponto aqui, aplicar um método científico de injeção, entender por que está se colocando um valor, aquele valor de tempo de refrigeração, aquele valor de tempo de injeção, aquela pressão de recalque. Entender o porquê que a gente está colocando cada um desses parâmetros é muito importante para garantir, primeiro, estabilidade e depois repetibilidade, que vai como consequência trazer a qualidade das peças. Tá? Então é importante a gente ter repetibilidade. É fundamental ter uma ficha de processos onde a gente anota esses parâmetros de forma a poder comunicar esses parâmetros para outros operadores, para outros turnos, sempre que a gente precisar movimentar esse molde de máquinas. É importante ter um registro de ocorrências, então sempre que acontece alguma coisa, quebrou alguma coisa na máquina, quebrou alguma coisa no molde, precisou-se fazer alguma alteração e isso levou a uma alteração de processo, é importante a gente ter um registro para saber os porquês. E isso gera uma rastreabilidade que nos ajuda a solucionar problemas e identificar potenciais melhorias de processo. Tá? Um outro ponto importante do método aqui é o monitoramento constante da qualidade. Então, retroalimentar com essa ficha de parâmetros aqui, né? Como é que está saindo a qualidade da minha peça? E se a qualidade mudou, eu retroalimento para que os novos parâmetros aí possam refletir essa mudança. Então, é importante ter um monitoramento constante. Ok? Bom, mais um M que é a mão de obra. Tá? A mão de obra que basicamente são os operadores técnicos, engenheiros de processo que vão fazer o processo acontecer. São eles que vão inserir os parâmetros que a gente viu no M do método. Tá? Então é importante que esses profissionais tenham qualificação e formação profissional. Por esse motivo, não só buscar uma formação formal em escolas, mas uma educação continuada, buscar cursos de aperfeiçoamento, buscar trocar experiências com outros profissionais, e é por esse motivo que existe o meu canal, para trocar essas experiências, trazer a vivência prática do mundo do plástico, mas também por isso que existem os meus cursos online, para ajudar profissionais que já estão no mercado a se capacitar, reciclar conhecimento, adquirir mais conhecimento embasado em experiência. Tá? Então, um treinamento constante, renovar o conhecimento, estar sempre renovando o aprendizado dos profissionais é muito importante. Tá? Óbvio que uma remuneração justa ajuda bastante, porque isso mantém também um funcionário despreocupado, livre de problemas e motivado a fazer o trabalho que precisa ser feito. Né? A gente, infelizmente, não trabalha de graça, então é importante ter uma remuneração justa para que a gente tenha uma motivação sempre em dia para realizar as atividades que precisam ser realizadas. É fundamental ter uma liderança capacitada e ativa, ou seja, um líder que se formou, que realmente se formou como líder, não só na prática,
mas aquele que realmente se capacitou para ser um líder de verdade, né, e ativo, ou seja, não é um líder que espera a demanda, mas que está sempre lá junto e mostrando que é de fato parte da equipe, uma parte importante da equipe e que conduz toda essa equipe até o objetivo desejado. Essa equipe, né, em função de uma liderança capacitada e ativa, pode trabalhar com autonomia e responsabilidade, ou seja, uma vez que eu tenho conhecimento, tenho confiança da minha liderança, eu posso tomar as decisões e aplicar o meu conhecimento para solucionar problemas, para resolver qualquer assunto e desenvolver novas alternativas, né? Mas obviamente sempre com responsabilidade, dentro de limites ali de autoridade e também assumindo aí a autoria, né? E tomando para si a responsabilidade sobre todos os atos que forem realizados, tá? Dentro da mão de obra, é legal pensar em equipes multidisciplinares, ou seja, várias pessoas com vários conhecimentos diversos, de forma a trazer uma multiplicidade de informação, de conhecimento. Isso para resolver problemas é muito importante e para desenvolver novos projetos também. E muitas vezes essa multidisciplinaridade não vai estar presente intrinsecamente na equipe, mas pode ser buscada externamente, através de parcerias, através de convênios, através de consultorias que vão agregar o conhecimento que não faz parte da equipe intrínseca ali daquela empresa, mas que vai ajudar a trazer esse conhecimento para solucionar problemas, prevenir problemas e desenvolver soluções inovadoras, tá? Bom, um último M que a gente vai trazer aqui como um fator importante, que é o meio, tá? O meio é o ambiente onde esse processo acontece, né? Então é um ambiente fabril, mas também tem a ver em como as pessoas se relacionam. Então, primeira coisa no ambiente é segurança, tá? Segurança é número um, as pessoas para trabalharem e trazerem a sua maior produtividade, trazerem a maior qualidade, precisam ter segurança. Então as máquinas precisam estar com todos os equipamentos de segurança funcionando, o ambiente precisa estar organizado, limpo, para evitar qualquer tipo de problemas de quedas, tropeços, escorregões. As ferramentas e os recursos, sejam eles quais forem, para a realização dos trabalhos, têm sempre que estar disponíveis, tá? Então nada de gambiarra, não tem uma chave de fenda aqui, vamos usar uma faca. Não, a gente precisa ter as ferramentas certas para que a gente possa trabalhar com segurança e realizar as atividades com qualidade e no tempo correto, tá? Um ambiente, como eu falei, de relacionamento entre as pessoas, que promove colaboração e o diálogo, tá? Então ter ali, como a gente colocou na mão de obra ali, uma liderança ativa que promove essa colaboração e dá voz às opiniões, ainda que elas não sejam 100% acatadas, mas pelo menos todo mundo tem a possibilidade de dar a sua opinião e trazer possíveis soluções para os problemas. Reconhecimento, né? Então, para aquelas colaboradores que realmente têm um desempenho diferenciado, que trazem resultados diferenciados, o reconhecimento é muito importante. Dentro de uma hierarquia saudável, né? Então, é importante a gente saber os níveis diferentes de autoridade e de responsabilidade, tá? Isso também é importante que ele exista e que seja bem comunicado, tá? Mas, além de tudo, em termos de ambiente, de espaço físico, para que a gente tenha tudo isso daqui, é importante ter organização. Então, um ambiente onde as ferramentas estão cada uma dos seus lugares, onde a gente sabe onde estão cada um dos recursos que a gente vai precisar, que exista higiene, ou seja, depois de trabalhar ali, existe a possibilidade da gente limpar tanto o ambiente quanto a nós mesmos, que tivemos contatos ali com produtos químicos, com os materiais, enfim, com todo aquele material que fez parte do processo, para manter, inclusive, a nossa saúde, tá? E, obviamente, faz parte do meio ali onde tudo está inserido a conscientização ambiental, para o uso consciente de recursos, evitar desperdícios de água, de energia e também para que depois, no próprio uso das peças que nós mesmos fabricamos, a gente tenha essa consciência de circularidade, coleta seletiva, reciclabilidade, certo? Então,
toda uma série de efeitos aqui do meio. Esses foram os 6 M's do processo, mas agora eu quero trazer um temperinho adicional, algo que pode adicionar e que algumas literaturas eles incluem esse outro fator aqui dentro de outros M's, mas eu quero trazer ele como um destaque adicional aqui para a gente poder pensar também, que é o design da peça. Tá? Então, de nada adianta eu ter a melhor máquina, o melhor material, tá? Com todos os meus M's ali bem arrumados, um molde construído com perfeição, se o design da peça, se a concepção geométrica da peça também não foi pensada adequadamente. Tá? Então, pensar no espessuramento, tem vídeo aqui no canal falando a respeito de espessuramento adequado, nervuramento, a mesma coisa, né? Como é que a gente vai obter o máximo de resistência da peça, gastando o mínimo de material. A ausência de cantos vivos, que são pontos que podem fragilizar demais a peça e muitas vezes não estão relacionados com o material, não estão relacionados com o molde, não estão relacionados com o processo, mas são intrínsecos da geometria da peça que não levou em conta esse tipo de fator. Tá? Então, cuidados com linhas de emenda, dependendo da geometria, dependendo de onde aquela linha de emenda vai ficar, não há processo que resolva aquilo lá, não há design de molde que resolva aquilo lá. Tá? Então, no próprio desenho da peça, a gente já conceber como é que a gente vai pensar essa linha de emenda, como é que a gente vai pensar essa característica geométrica. Orientação molecular, né? Então, peças que têm aí comprimentos bastante grandes em relação à largura ou em relação à espessura da peça, como é que a gente pode trabalhar para ter uma orientação molecular que vai trazer o melhor nível de desempenho para essa peça. Em peças estrudadas isso é muito importante, trabalhar com estiramento, trabalhar com o fator de estiramento adequado e a orientação adequada para obter o máximo de resistência. E, obviamente, toda a questão estética da peça também. Que cores a gente vai utilizar? São cores que que são permitidas com esse material? É possível obter essas cores com esses materiais? Transparências, texturas, tá? Então, incluir tudo isso no estudo de geometria da peça, de design da peça, para que a gente possa evitar problemas futuros em novos projetos, mas também quando a gente está avaliando algum tipo de problema, se algum desses itens aqui relacionados ao design da peça não pode estar contribuindo para o problema que a gente está investigando. Tá certo? Eu fico muito curioso para saber a sua opinião. O que você achou desses 6 M's e 1 D do processo, né? E qual que é a sua visão? O que você complementaria nessa lista? O que você mudaria? Deixa um comentário aqui embaixo, me manda uma mensagem para a gente enriquecer cada vez mais essa discussão. Me fala também a respeito de outros temas que são do seu interesse para preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.